Olá sambista, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Samba Uma História. Hoje o nosso vídeo é o último desta temporada e hoje é um vídeo polêmico para fechar com chave de ouro. Hoje nós vamos falar do desfile de 2003 da Estação Primeira de Mangueira, quando a escola mostrou a sua versão da história de Moisés, um dos principais símbolos do catolicismo mundial. Então venha conosco relembrar este desfile com áreas de polêmica da Estação Primeira de Mangueira. Então venha conosco. Bem, existem várias regiões dentro de uma cidade que possuem importância. Seja essa importância no sentido histórico, seja ela no sentido social, seja ela no sentido econômico, paisagístico e assim por diante. Eu acho que a Mangueira, ou a região do Morro da Mangueira, ou o Complexo da Mangueira, acho que é uma dessas regiões emblemáticas não só da cultura carioca, mas também eu acho que da cultura brasileira. A Mangueira, ou o que seria o Morro da Mangueira, ela tem uma formação que está acontecendo ali desde o final do século XVIII, mas com maior proeminência no século XIX. A Mangueira, ela vai ter como grande símbolo uma fábrica de chapéus, no caso, que devido também a uma singularidade de ter muitas mangueiras, né, várias plantações de mangueira se dá em árvore, né, então várias árvores de mangueira, a fábrica ficou famosa exatamente por ser chamada de Chapéu Mangueira. Não é à toa que muitas pessoas também chamam o Morro da Mangueira de Chapéu Mangueira, por causa dessa origem dessa fábrica. Mas esse aqui não alterou a formação desse complexo que tem ali no Buraco Quente, no Tengo-Tengo, na Candelária e também principalmente no Morro da Mangueira, o seu grande símbolo. A Mangueira ela nasce na profusão de vários blocos que existiam, blocos e ranchos que existiam e que desfilavam ou nas ruas do bairro ou na Praça 11, e assim em 1928 uma turma formada por Carlos Cachaça, Cartola, Babu da Mangueira, Saturnino Gonçalves, Massu da Mangueira, Zé Espinguela e entre outros fundaram o que a gente conhece hoje como Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. A Mangueira vai ser campeã pela primeira vez em 1932, porém esse desfile não foi o desfile oficial, que iria acontecer apenas em 1935, mas nesse desfile que teve ali a participação de algumas escolas de samba, a Mangueira já se sagrou campeã em 32. E esse foi o primeiro dos 20 títulos da escola e de 19 vice-campeonatos, fazendo da Mangueira a segunda maior campeã do Carnaval do Rio de Janeiro e talvez uma das mais reconhecidas escolas de samba do mundo. Então assim a gente chega no contexto que a gente está aqui em 2003. Né? Porque a história da Mangueira é tão grande que teria que ter um vídeo só sobre a história da Mangueira, né? Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário que a gente faz, inclusive. A Mangueira ela tem uma característica muito peculiar, porque ela é a única escola de samba do Rio de Janeiro que venceu em décadas, né? Desde quando, na década de 30, o carnaval se oficializou. Então, década de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90... os anos 2000 e a década de 10 dos anos 2000, e agora a gente está iniciando a década de 20, a Mangueira é campeã pelo menos em um ano, no caso aí, né, nessas décadas. E foi em 2002 que a Mangueira conseguiu seu título, o único título entre 2000 e 2009. E nesse sentido, foi nesse clima de euforia, de uma escola que tinha vencido pela última vez em 98, que a Mangueira de 2003 apostaria no enredo bíblico, ou no enredo que passaria uma mensagem de paz, que era um desejo desse início dos anos 2000, do século 21, devido a vários fatores de violência principalmente, que se tornaram emblemáticos
no imaginário social da população, não só carioca, mas também do Brasil. A Mangueira tinha já colocado o pezinho ali nesse enredo mais de antiguidade em 2001, na Seiva da Vida, quando indiretamente ela falou dos povos fenícios. E assim em 2003 ela chegava com o carnavalesco Marcos Lopes para fazer o enredo de 2003, os 10 Mandamentos, o Samba da Paz, Canta a Saga da Liberdade. O enredo em si, ele tem o objetivo principal de contar a história de Moisés, e aqui talvez a melhor forma de você entender a história de Moisés é vendo o Príncipe do Egito, aquela animação que é muito bem feita, inclusive. E assim, a escola falaria de Moisés, no final falaria dos desdobramentos destes mandamentos de fé, desses mandamentos de paz, né, de harmonia, que são os 10 mandamentos. E no final, a escola falaria que a nova Canaã seria o Brasil. Mas antes de a gente chegar, de fato, no desfile em si, a gente vai agora ver ou ouvir o samba composto por Bizuca, Clóvis P, Gilson Bernini e Marcelo Draguian, interpretado pelo inesquecível Jamelão. Bem, o Samba da Mangueira, ele é bastante descritivo do enredo. Acho que aqui falando um pouco mais do enredo, né? Aqui quem vai falar agora é mais o eu historiador, né? Analisando o enredo e o samba. Acho que a história de Moisés, ela é muito enraigada, mesmo se você não é católico. E se você é católico também. Eu acho que o grande trunfo da Mangueira foi não sair da linha esperada. Porque assim, quando você pega um enredo, os 10 mandamentos e um personagem tão forte como Moisés, eu acho que o grande acerto do samba é não fazer exageros. Então você tem ali na primeira parte toda essa explicação de quem é o Moisés, de quando ele é descoberto, ele é achado numa cesta no Rio Nilo, ele vai ser recebido pela família do faraó,
Aí depois disso, todo o crescimento, né, que ele vai ter com Ramsés II. Aí depois a gente vai ter o aspecto do poder, do luxo, quando Moisés se descobre dentro dessa lógica da verdade, dentro dessa lógica do Deus de Abraão, que depois no futuro seria o Deus também dos cristãos, dos judaicos e assim por diante. Aí a gente vai ter exatamente quando as pragas, quando Ramsés se redime, vai liberta os hebreus e assim por diante. O interessante da história do Moisés é que um pouco mais histórico, né, e o Samba da Mangueira ele termina exatamente, é um enredo que tem, a história de Moisés vai até o quarto setor, é isso? Até o quarto setor. Depois o quinto, o sexto e o sétimo setor, ele já está fora da lógica bíblica. Então esse aqui que é o mais importante, que daqui a pouco a gente vai explicar ou tentar entender isso de forma mais esclarecida. A história de Moisés provavelmente não é real. Um exemplo, por exemplo, é meio redundante, né? Mas Ramsés II, ele é de forma improvável que ele tenha governado enquanto tenha acontecido o êxodo, enquanto tenha acontecido essa libertação dos hebreus pelos egípcios, né? Ou desse fim da escravidão. A versão mais autêntica da história de Moisés se encontra a partir do governo ou do reinado de Josias, quando ele governou o que seria hoje a região de Israel, e ele sim enfatizou e criou mais ênfase dentro da lógica de que existia, né, essa ideia do se abdicar a tudo a tudo que existia em nome de um Deus, de seguir essas leis e essas leis moldarem a moral, a ética dos cidadãos. Então Josias provavelmente foi quem propagou essa lenda, esse mito, essa criação quase mitológica da figura de Moisés. Então acho que o samba enredo ele expressa isso muito bem e ele faz essa ponte no final dessa nova Canaã, desse novo pensamento que deveria existir a partir da lógica do Moisés. Então o Samba da Mangueira ele é muito bem feito, né, como aqui repetindo isso, né, mas eu acho que ele cresceu em um momento certo. Acho que essa é a questão. A Mangueira ela desfilou depois da tradição, naquele antológico desfile do Ronaldinho, né, que muitos querem esquecer que existiu. Então a Mangueira pegou um sambódromo confuso e ela já escancarou esse samba que começou a funcionar, começou a ganhar força, começou a ser gritado pela plateia, principalmente a partir ali do segundo, do terceiro setor do desfile. Então assim a gente vai agora, aí sim, analisar fantasias, alegorias e o enredo um pouco mais. A comissão de frente da Mangueira tem como objetivo contar de forma sucinta a história de Moisés. Então assim, nós temos alguns personagens como os hebreus, o próprio faraó Ramsés II e o Moisés. E aqui nós temos talvez a maior surpresa que foi feita dentro de uma comissão de frente, ou pelo menos a primeira grande surpresa, que foi quando Moisés, interpretado por Carlinhos Jesus, simplesmente flutuou em plena passarela. Em seguida nós temos o cativeiro hebreu e o poder do Egito na figura de Ramsés II, e aqui no caso, de seu pai Ramsés I, e a imponência de todo o império faraônico numa belíssima, luxuosa e imponente alegoria da Mangueira. Em seguida, no segundo setor, nós temos o início, ou quando Moisés se apresenta para a família do faraó. No caso, nós temos a vida do Nilo, a sociedade de corte egípcia e o próprio rio, que serviu como um berço para Moisés, que foi encontrado logo em seguida. E por fim, nós temos o carro, o poder, e agora sim, com Moisés crescido ao lado de Ramsés II, e aqui toda a imponência, luxo, ganância dos faraós, claramente aqui na visão bíblica. No terceiro setor, nós vamos ter aí já o momento quando Moisés se afasta da corte egípcia. Aqui nós temos dois momentos importantes. A árvore que queima
mas ela não se consome pelo fogo. E o primeiro contato com o Deus de Abraão, que dá a Moisés a alcunha de ser o libertador do povo de Israel. Em seguida nós vamos ter as pragas do Egito, que aí já é o contato de Moisés implorando a Ramsés II o fim da escravidão dos hebreus. E aqui nós vamos ter as rãs, os besouros, as águas de sangue, a morte do primogênito, os gafanhotos, as moscas, o céu escurecido e por fim o carro, a ira do faraó, que é quando Ramsés II fica bastante tocado com a morte do seu primogênito e dá a liberdade ao povo hebreu. Porém, isso tudo muda. Essa mudança se encontra exatamente no quarto setor, que aí sim nós vamos ter o momento mais importante da saga de Moisés, que é a ala do Mar Vermelho e o fim da escravidão dos hebreus. Porém, Ramsés II ele se arrepende dessa abolição aos hebreus e vai persegui-los. E aí sim nós temos o mar se abrindo e os soldados do faraó morrendo afogados no Mar Vermelho. Nesse setor nós vamos ter a peregrinação, vamos ter também uma cessalha porta-bandeira vestido de mar de liberdade, a bateria vestida da passagem e o último carro, o bezerro de ouro e as tábuas sagradas, que aí sim o outro momento importante da saga de Moisés, quando ele recebe os 10 mandamentos que vão ser o pilar do quinto setor, que é exatamente a influência de Moisés e das suas leis para outras religiões, ou no caso, para a criação de um monoteísmo. Primeiro nós vamos ter os judeus, depois os cristãos no cristianismo e os islâmicos, onde Moisés é tido como um dos profetas. Em seguida nós vamos ter o quinto carro, a influência de Moisés e a Babel de religiões. No sexto setor nós vamos ter a influência das histórias de Moisés em outros aspectos da cultura judaica, como a cabala, os signos, o Purim, e chegando aí sim no carro Festa do Povo, que encerrava este sexto setor. E por fim, nós vamos ter um momento todo em branco dentro da mangueira, em que vamos ter as baianas como a nova Canaã da paz, sendo o Brasil, os anjos da justiça, os guerreiros da paz, a esperança da paz, representada pela ala das crianças, e o último carro, Paz e Liberdade, encerrando esse desfile antológico da Mangueira, feito por Marcos Lopes. Bem, o que marca esse desfile da Mangueira, ao meu ver, é o luxo. Tenho certeza, a Mangueira não conseguiu fazer um desfile arrebatador visualmente como foi nesse ano. Eu destaco aqui 3 pontos que eu acho que são chave para isso acontecer de forma robusta. Acho que o primeiro deles é o enredo. Eu acho que o Marcos Lopes soube criar uma história muito interessante, que é essa história de um Brasil como um Brasil que deveria se inspirar nessa saga de Moisés. E para isso, ele faz uma bela representação, em alguns momentos eu diria até que reprodução, dessa cultura ou desse imaginário judaico, islâmico, cristão. Ele coloca isso de forma muito bem feita, mas ele faz isso de uma forma que não fica muito entulhado, como alguns desfiles naquele ano inclusive. O segundo ponto eu acho que também dá muito certo aqui, e eu acho que foi uma superação do que tinha acontecido em 2002 na Mangueira, que é o volume. Acho que tanto as fantasias como as alegorias desse desfile são muito volumosas, mas é um volume bonito, não é aquela coisa também, novamente, entulhada, como a gente vai ter também nesse ano de 2003. E eu acho que o terceiro ponto é a paleta de cores. O Marcos Lopes, você pode gostar dele ou não, achar ele um excelente carnavalesco ou não, mas você tem que reconhecer que ele é o mago das cores, ele não tem esse apelido à toa. Ele soube deixar toda a passarela, você identificava que era Mangueira, mas ao mesmo tempo você via que aquele desfile ia ser, vamos dizer assim, ia dar trabalho.
A Mangueira foi a segunda a desfilar, como eu disse. Em seguida da Mangueira, veio aí sim a grande polêmica desse carnaval, que é a Beija-Flor de Nilópolis. A Beija-Flor fez aquele desfile que eu também acho muito interessante, que é o desfile da fome, que é o desfile que deu título para a Beija-Flor depois de algum tempo, depois de alguns vice-campeonatos, inclusive. E aí vem a grande polêmica. Eu acho que no mundo do samba existem duas pessoas. As pessoas que concordam ou acham que a Mangueira tinha que ser campeã, e as outras pessoas que acham que a Beija-Flor tinha que ser campeã. Eu não estou em nenhum desses lados, porque eu acho que nenhum desses dois desfiles, e aqui vocês podem me julgar, eu acho que nenhum desses dois desfiles eu acho interessante. Eu, por exemplo, nesse ano que é 2003, eu gosto muito mais do desfile da Mocidade, da Viradouro e da própria Imperatriz, do que o da Mangueira e o da Beija-Flor. Mas a gente tem que entender que a proposta de desfile da Mangueira e da Beija-Flor são diferentes. A Mangueira apostou no luxo, principalmente por causa de um enredo de antiguidade, um enredo que visualmente falando é vislumbrante. Já a Beija-Flor apostou numa lógica um pouco mais conceitual, se é que podemos dizer, para tentar buscar o título. Eu acho que as duas conseguem atingir a excelência dentro da proposta, tanto a Beija-Flor quanto a Mangueira. E aí vai a questão dos jurados. E aí vai também questões técnicas. Por exemplo, a bateria da Mangueira não faz nenhuma paradinha. Acho que o avanço que a Viradouro, principalmente, e a Grande Rio vinham fazendo nos carnavais anteriores, fez com que o julgamento de bateria exigisse, que é uma coisa absurda, que as escolas fizessem convenções, paradinhas e assim por diante. Eu acho que a Mangueira, por ter feito um desfile quase que reto na bateria, gerou nos jurados, e a Mangueira vai tirar um 9.8 e um 9.9 bateria, a visão de que a Mangueira não ousou. E aqui é um outro problema. Mas se a gente for pegar as notas quesito a quesito, em alegorias e adereços, a Beija-Flor pede um 10º, lembrando que em 2003 não tinha nota de descarte. Em bateria, a Beija-Flor vai perder 3 décimos, a Mangueira vai perder 3 décimos, que é um 9.9 e um 9.8. Em comissão de frente, a Mangueira pede meio ponto num terceiro jurado, o terceiro jurado que foi o João Vlarmi. Eu não sei o porquê do 9,5, porque em 2013 a gente não tem as justificativas. Talvez, e aqui é uma especulação minha, tenha acontecido algum problema ou com a parte que o Carlinhos Jesus subia, não sei, é um palpite meu, mas acho que isso acho que não é um absurdo, mas acho que é um pouco estranho, né, o jurado ter dado 9.5. Aliás, o jurado só deu 10 em comissão de frente em 2003 para Grande Rio, naquela comissão de frente também fantástica, que eram gigantes e as pessoas escalavam esses gigantes, e da Mangueira e da Beija-Flor, que tirou 10. Aliás, só Grande Rio e Beija-Flor tiraram 40. Aí a gente tem que perguntar pro João Vlamir o que ele achou de errado. Já em conjunto, a Mangueira perdeu 2 décimos, um 9.8, e no enredo, a Beija-Flor perdeu 2 décimos, e aqui com total justiça, porque o enredo da Beija-Flor ele é confuso mesmo. Em evolução, tanto Mangueira como Beija-Flor tiram 10, 40. Fantasias a mesma coisa. Harmonia, a Mangueira perde 1 décimo. Em Mestre Sala e Porta-Bandeira, a Mangueira vai perder 3 décimos, um 9.9 e um 9.8. E em Samba Enredo, as duas vão tirar 10. Se a gente for totalizar tudo o que aconteceu, a Beija-Flor terminou com 399,6 e a Beija-Flor terminou com 399,6 e a Mangueira com 398,6. Aí você pode estar se perguntando, mas se tivesse descarte de nota, né? Se a gente descartasse as menores notas, a Mangueira ficaria com 0,2 atrás da Beija-Flor, que aí eu acho que seria uma distância um pouco mais realística do que aconteceu. Minha opinião pessoal, eu não sei se a Beija-Flor fez um desfile arrebatador ao ponto de ter sido uma campeã incontestável, que foi o que aconteceu. Se ela fosse uma campeã incontestável, ela não teria perdido 4 décimos. Mas ao mesmo tempo, se não tivesse descarte de notas, a Beija-Flor seria campeã com 300 pontos.
enquanto a Mangueira ficaria com 299,8. Mas aqui não vem ao mérito. Eu acho que, como eu disse, a Beija-Flor tem um desfile que é uma pegada diferente do da Mangueira. A Mangueira já tem um outro estilo nesse enredo, que é o que eu sempre falo aqui nos vídeos. Eu acho que quando o desfile ele é muito luxuoso, ele se arrisca mais. E quando você se arrisca mais, você tende, na grande maioria, a cometer mais erros. Eu acho que esse foi um ponto. O que fez a Mangueira perder o título foi bateria e Mestre Sala porta-bandeira e o 9,5 em comissão de frente. Eu acho que estes 3 quesitos foram o ponto mais nevrálgico para a Mangueira não ter vencido. Mas a Mangueira facilmente poderia ter sido campeã em 2003. A Mangueira vinha de um belo desfile em 2002, então não seria nenhum absurdo. Mas eu também, no caso, eu estaria sendo, vamos dizer assim, desonesto dizendo que a Beija-Flor não merecia. Acho que a Beija-Flor fez um desfile muito técnico e ganhou nesse sentido. Foi um desfile muito bem feito. E é isso. O fato é que a Mangueira levou um enredo bíblico, se assim podemos dizer, e deu certo, funcionou. E aqui a gente encerra essa série de enredos bíblicos com Moisés e a Mangueira. A gente pode perceber que quando as escolas falam dos enredos católicos, a gente tem um aspecto visual muito interessante. A gente tem uma narrativa muito bonita. A gente vê que os sambas enredos seguem um estilo muito próprio. Quando a gente fala de Santos, principalmente, a gente está falando ali de um tom quase que de oração. Mas quando a gente pega outros personagens bíblicos, a gente tem um tom quase que de força, né, de poder, de vigor. A gente tem, por exemplo, o desfile da Pérola Negra, que ela fala do Abraão, patriarca da fé. E lá a gente tem um visual vislumbrante, uma narrativa também vislumbrante e um samba também inesquecível. Então fica aqui para as escolas, né? Por que não apostar mais nesses enredos católicos, de profetas, de santos? Eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que, querendo ou não, de novo, o catolicismo ele está enraizado na cultura brasileira, seja no catolicismo mais popular, nesse catolicismo mais de cidade, né? Esse catolicismo mais barroco. Mas eu acho que o catolicismo poderia ser mais explorado nas escolas de samba. E por isso que aqui a gente tá aqui, né, esses 4 vídeos seguidos dentro da lógica do cristianismo. O nosso quadro vai entrar em recesso, porque vai entrar em recesso mesmo, acho que para dar uma pausa. Eu trabalho aqui na SASP, fazendo vídeo, editando vídeo, fazendo roteiro, tenho um doutorado, então a gente vai dar uma pausa. A gente retorna em breve com mais histórias, com mais desfiles, com mais outros assuntos. Deixa aqui nos comentários, você acha que a Mangueira era para ter sido campeã? Ou você acha que a Beija-Flor mereceu o título? Ou você acha que nenhuma das duas merecia vencer? Eu sou desse time, eu acho que nenhuma das duas merecia vencer. Eu gosto muito do desfile da Viradouro pelo samba, eu gosto muito do desfile da Mocidade pelo choque que deu, mas eu gosto muito do desfile da Imperatriz também e da Grande Rio. Eu acho que qualquer uma dessas escolas que vencesse estaria ótimo. Não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e no YouTube. A gente não vai ter vídeos inéditos, mas você pode ver os vídeos antigos aqui do nosso canal. Você pode acompanhar nós, né, nas redes sociais e assim por diante. Então é isso, gente. Até breve, até logo mais. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.